Dicas de Mulher, isso mesmo. E um tema incrível, vamos falar sobre o Deus que restaura relacionamentos. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Estou com um casal aqui top das galáxias, viu? Que vai estar aqui compartilhando como Deus alcançou a vida deles e restaurou o relacionamento deles. E eu sei que a unção que veio sobre eles, que transformou a casa deles, vai vir sobre você também, se você precisar dessa unção, ou se não, chega como vacina e você vai ver como é importante, né, conviver a vida do lar, o casamento, de forma santa e que Deus se importa com o casamento, com relacionamentos. Então, vamos lá, vou apresentar aqui esse casal maravilhoso. Pastor Policarpo e Avani Brito são pastores auxiliares, trabalham lá com a gente na sede, trabalham muito, trabalham bem, aleluia! Oh, graças a Deus. A gente ama vocês, aproveitando para dizer, né, são professores do Rema. Policarpo, né? Pastor Policarpo é professor do... É que a Avani vai junto com o pastor Policarpo. Eu ensino tudo para ele. Ela ensina em casa e ele ensina para os alunos. Aí no final dá tudo certo. É verdade. Então, desde 98. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu queria que vocês falassem oi aí para o nosso pessoal. E muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer imenso estar nesse lugar maravilhoso. Eu sei o quanto esse programa tem alcançado muitas pessoas. E eu tinha um desejo no meu coração muito grande de estar aqui. Obrigada, Ju, pelo convite, tá? Como Ju disse, esse podcast de hoje, como alguns que já têm sido gravados aqui, não é só para as mulheres. Mas você, homem, eu queria chamar a sua atenção para o exemplo que nós vamos dar hoje aqui e espero que você seja grandemente abençoado. Então, vamos começar? Estão prontos? Então, vamos que vamos. Avani, né, com quantos anos você e Policarpo se conheceram? Ele foi meu presentinho de 15 anos. Oh. Quando eu fiz 15 anos de idade e conheci Poli, nós estudávamos, né, no colegial e foi meu presente maravilhoso. E ele era um bom namorado? Sempre foi um bom namorado. Agora, deixa eu te fazer a pergunta assim. Durante esse processo do namoro, vocês já tinham alguns conflitos? Policarpo dava umas puladinhas de cerca? Como é que era? Não me lembro de nada disso. Como eu digo, eu tenho uma visão assim muito linda do Poli, né? Para mim, ele sempre será esse homem lindo. Nunca me deu trabalho, nunca tive nada para desconfiar algo dele, né? No decorrer da história, você vai entender o porquê. Ah, muito bom. Então, nota 10 como namorado. Aleluia! Noivo também tem nota 10? Noivo também. Noivo, nota 10. E marido, vamos falar daqui a pouco, tá bom? Que a gente, senão a gente acaba com o podcast. É verdade. Então, vamos criar um suspense aí pra você, tá bom? Vamos lá. Policarpo, meu querido. Pois não. Vamos lá. O casamento chegou e, graças a uma indicação de emprego, vinda do seu sogro, não foi? Exato. Teve a questão do casamento. E, através desse emprego, portas se abriram, a vida de vocês mudaram. E como foi essa mudança de vida, tudo isso? Então, como a Vani bem disse, nós nos conhecemos muito cedo, né? E fomos estudávamos na mesma escola, na mesma classe, isso por 5 anos. Como adolescentes? Como adolescente ainda, né? Ela ia fazer 15 anos, eu estava para completar 17. Daí, meu sogro, né, falou, você não vai esquentar muito o banco aqui, não. Está enrolando a moça há muito tempo, né? Pressa. Vamos casar. Mas como casar se não tinha um bom emprego? Nós não tínhamos garantias, segurança. Nós não viemos de famílias, vamos dizer assim, de classe média, né? Então, meu sogro me indicou para um amigo que era gerente de um banco aqui e ele me pediu fazer um teste. De primeira eu passei nesse teste, né? Daí eu ingressei numa carreira de bancários, tinha sempre muita curiosidade. Em qual cidade mesmo? Campina Grande. Aqui em Campina. Aqui em Campina Grande. Nós somos daqui de Campina Grande. A família de Avani, a minha aqui de Campina Grande, né? Então eu fiquei nesse banco talvez uns 2 anos, assim, na mesma função, mas como eu dizia,
eu queria muito saber sobre os outros setores do banco, principalmente de aplicações, né? Então, no final do expediente, eu permanecia lá, eu ia para o outro setor e procurava saber como que funcionava e tal. E daí um subgerente me viu assim, falou para mim que se eu quisesse crescer naquele banco, né, então eu teria que ir para outro lugar, para outra cidade, que a concorrência em Campina Grande era muito grande. Havia muitos funcionários. Naquela época se chamava um pistolão, que era a pessoa que indicava para o banco. Muitas vezes a pessoa não tinha nem aptidão, mas ela estava no banco porque um grande correntista indicou, um grande empresário também foi quem, né, pediu favores ao gerente. Então, uma concorrência, assim, praticamente desleal. Daí, eu guardei aquilo no coração, até que um dia essa promoção chegou, né? Que seria um treinamento fora daqui de Campina Grande, mais precisamente no interior do Rio Grande do Norte, né? E nós saímos meio às pressas, tínhamos acabado de comprar a nossa casa aqui em Campina Grande, ainda estávamos montando tudo. Eu tenho a cena fotografada ainda na minha mente, que eu deixei ferramentas em cima de um balcão, porque eu estava montando as coisas em casa quando cheguei com a notícia para ela: minha filha, apareceu um convite para irmos embora. Mas como? Acabamos de casar, né? Nós, uma casinha novinha, tudo aqui. Não, mas olha, o banco é quem está me indicando, né? Não fui eu nem que pedi para ir para lá, então vamos ter que ir embora. E daí vai começar uma grande jornada na nossa vida, né? Porque bem novos ainda. Vocês tinham quantos anos quando foram embora? A Vani sabe mais de datas. Eu acredito que já faziam 2 anos, quase 3 anos de casado, né? Estávamos montando nossa casa ainda. Já tínhamos nossa primeira filhinha, né? Tati ia fazer 3 anos, né? Então, nós tínhamos 23 anos por aí. Muito novinho. Bem novo. E então, vamos lá. Depois dessa mudança, então, vocês chegam nessa nova cidade com Tati bebê ainda, né? Bebê ainda. E parece que 2 bombas aí estouram nessa situação, nessa nova cidade. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a sua reação, Avani, o que aconteceu que... Eu gostaria de começar falando, porque, assim, quando eu cheguei nessa cidade, uma cidade interior, né, eu nunca tinha visto o que eu vi lá. Por exemplo, muitas meninas muito jovens, tarde da noite, pelas praças. E eu fui adolescente, criança aqui em Campina Grande, né? E eu lembro da minha idade, 12, 13 anos, nunca ter visto uma moça, 2 moças na praça, né? Era mais os meninos que eram mais soltos. Tarde da noite, né? Tarde da noite, né? Então, lá eu vi essa liberalidade muito grande, aquilo impressionou. E o pior de tudo, né, é que eu descobri que, como novidade naquela cidade, como... Você era uma novidade. Como uma novidade naquela cidade. E tem o fato, né, de que a minha posição... Porque era uma cidade pequena, né? Então, todo mundo sabia quem morava ali, então vocês eram uma novidade. Habitantes. Sim, muito pequena mesmo. 5.000 habitantes. Só tem uma praça, um banco. Por isso que todo mundo ia para a praça, não tinha outro lugar. Uma lanchonete, um mercadinho, uma sorveteria. Coisas de novela. Bem coisa de novela, bem assim. Então, para mim, aquilo foi um mundo... diferente, né? Muito diferente e atrativo ao mesmo tempo, né? Por ser um homem natural, comum, aquilo me atraiu pelo fato também de que as meninas vinham em cima. Ela chovia, como eu dizia, minha posição trazia um status muito grande. Eu não tinha quase pelo no rosto, se não me falha a memória, nem pelo tinha, mas era chamado de senhor. Eu era tratado com respeito, com consideração, né? Eu digo que numa cidade pequena dessa, as pessoas que são mais famosas é o padre, é o prefeito, né? O gerente do banco. O gerente do banco, né? Eu lembro nós não fazíamos feira no mercado, né? Eles mandavam para nós, enviávamos uma listinha, eles vinham deixar
a Várias carne facilidades, fresca no né? açougue era deixada na nossa casa, nós não tínhamos o trabalho de ir lá buscar, né? Éramos muito bem tratados naquele lugar. Por causa dessa posição, desse status que nós tínhamos, né? Mas, por outro lado, aconteceu o seguinte, o banco me pagava 60% do meu aluguel para eu morar bem, por causa da posição e do status. Mas, Ele passou 2 meses só lá, né? Sozinho. por ver aquilo, né? Toda aquela... Eu não sei nem se eu uso a palavra libertinagem, sabe? Mas era uma liberdade muito sem controle. Então, terminava o expediente de banco, não tinha outra coisa. Tinha que ir para os bares, e os bares certamente... O ponto de encontro dos clientes e tudo, Era. né? Então, aquilo me enfeitiçou. Eu digo que foi eu fiquei enfeitiçado e eu comecei a fazer coisas que eu jamais imaginasse que eu poderia fazer. Como, por exemplo, mentir para ela. Ela estava em Campina Grande e eu lá Porque dizendo... você foi na frente para organizar as Pra coisas, né? organizar. Como normalmente acontece. Eu dizia, eu não estou encontrando casa. Mentira, tinha casa. Encontrei, mas é muito caro. Não era, porque o banco me dava condição para morar bem, Mas né? ela não sabia de nada. Nada disso, mas tinha um porque pai, eu já ó. estava mentindo, né? Meu pai já estava de O olho. Espírito Santo já Era. tinha dito, né? Que não, alguma coisa errada, né, mãe? Eu Não é? mentia, então eu já não vinha regularmente toda semana como prometido, né? Sempre dizia que havia a visita a um cliente, não era, era uma vaquejada, né? Então, essas coisas foram me prendendo. Então, eu passei a mentir e fingir bem. E essa vida dupla, ela trazia para mim constrangimento, ela me trazia consequências terríveis, porque eu passei a beber muito como eu nunca bebi. Então, era praticamente todas as noites, era como uma forma Vicioso, né? de eu esconder que eu era falso a ela. O constrangimento. A Vani foi, para mim, sempre será uma mulher pura, uma mulher muito santa, mesmo não pelo fato dela ser muito devota desde muito cedo, né? Mas, como ela mesma disse, eu fui o primeiro namorado dela. Ela nunca teve nem um outro homem que a tocou, que a beijou. Eu me lembro do primeiro cheiro dele. Sabonete. Oh, Deus. Era um sabonete. É uma memória de elefante, sabe? Ela tem. Não existe mais sabonete, né? Aí ela disse que saía procurando O cheirinho desse sabonete. nos mercados, na época não havia supermercado, mas procurando no mercado, cheirando os sabonetes para saber... Qual era o perfume que ele usava? Ele não usava perfume, era só sabonete mesmo. Eu descobri. Alguém deve ter usado nessa época, né? Vale quanto pesa? Azul. Cheirinho gostoso dele. Os meus irmãos agora, né, vão dizer, é o novo, né? Isso é uma linguagem bem nordestina, viu, meu povo? Que a gente se trata assim. Então, o que acontece daqui por diante, Ju, é que, infelizmente, eu me envolvi com outras mulheres, né? Uma delas era de menor, ela tinha 14 anos. Essa moça, na realidade, ela se atirou nos meus braços, eu não a procurei. Eu cheguei uma noite embriagado, porque eu dormia num quartinho nos fundos do banco. Os 2 meses que eu fiquei dizendo que não podia achar casa, não encontrava, não podia voltar para Campina Grande, né? Então, eu ficava altas horas da madrugada e voltava para aquele quartinho ali, né? Não sabendo eu que, como a Bíblia diz em Provérbios 7, né? Que o jovem enfeitiçado por uma mulher, ele vive assim, ele vive pelas ruas, ele vive nas praças, nas esquinas, e não sabe ele que ele é observado, né? Para mim, ele imaginava que não era nenhum problema. O gerente ou o subgerente do banco, que era o meu caso, dormia nos fundos da instituição, num pequeno quarto, com um colchonete no chão, né? Mas eu encontrei essa moça uma noite dentro do meu quarto. E aí eu até levei ela para casa, porque naquele momento eu percebi que ela era uma moça virgem, né? Então eu não tive uma relação sexual com ela. Isso ficou comprovado, foi um fato
gravíssimo. Porque teve o fato dela estar lá, ser de menor. Então, isso veio à tona na Veio à cidade tona. como uma denúncia, então. Na realidade, ela que me denunciou, porque ela engravidou. Mesmo sem eu ter tido uma relação sexual completa com ela, ela Uma engravidou. penetração, né? Quer dizer. E a minha luta era essa, porque eu dizia que não era, e eu tentava provar, mas a moça, por si só, ela não se defendia, era uma criança. Com 14 anos, eu lembro que eu recebi um bilhete, assim, jogaram assim, em cima da minha mesa, no banco, e eu só ouvi assim, meu pai já está sabendo, precisa que você vá lá falar com ele. E eu fiquei apavorado, chamei alguém no banco, quem é essa pessoa aqui? Aí me contou, e eu fui lá. Quando eu me dirigi, eu cheguei lá, a mãe dela, essa senhora, ela veio com agressões verbais e ela me tratou de uma forma assim, como se eu fosse realmente um criminoso. Sim. E eu tentava dizer que não foi, chamava ela, chame sua filha, deixe ela dizer para vocês que não fui eu, não foi. E ela engravidou, mas era de outra pessoa? Não. Foi seu? Foi. Isso, nós só fomos tirar essa dúvida 20 anos depois, porque a filha me procurou durante 20 anos. Chegou um dia, a Vani até... A gente lembra desse fato porque era na época que o Ratinho estava fazendo os exames de DNA. Ai, aí, meu né? Deus. Foi pro Ratinho, e pagava. Não, ela falou... Quase. Eu foi pro já era Ratinho. ministro do Evangelho, diretor do Rema, em Maceió. E a Vani falou, olha, sabe de uma coisa? Aquela moça que procura por você, Tem que procurar dia, ela. a mãe dela vai querer que você... se apresente, faça o DNA. E alguém vai pagar, porque vai ter como... Por causa da própria situação, né? E da trazer posição. à tona, Você imagina, né, a chamada na TV, pastor Sim, nega-se pra fazer exame de fazer DNA, a filha aparece de pastor que... Não, Se fosse o Ratinho, então ia ser aí bem polêmico. Pronto. Aí ela falou, vamos à procura dessa criança, e dessa moça, já com 20 anos. Né? Nós a encontramos. Mas antes ela disse assim, quando eu bater o olho nela, eu digo para você se precisa de DNA ou não. A Vani falou? Foi. Ela parece demais com a minha Tati. É? Quando ela veio para conhecer minhas filhas, que ela olhou as mãos assim, meu Deus, minha mão é igual à sua. Ai, como eu pareço com você. As meninas Foi uma conheceram festa também. linda. Então, A gente trouxe ela para desde lá até agora, Ela com 20 anos. nunca tivemos dúvida, não precisamos de DNA. Essa moça é uma pessoa maravilhosa. Ela só ficou para a gente encontrar com 20 anos, porque o pai dela, que é o avô, disse para a Poli, eu não quero que você procure minha filha, a sua Sim, filha. porque como era uma jovenzinha, aí Era. os pais Os que pais criaram, que criaram a ela. É. Ela tem até o Então, avô ele dela disse, o como senhor pai. Não precisa nunca E procurar, um homem que que eu não vou criar. tem, um homem natural, achou que foi bom, né? Eu vou lá procurar ninguém, mas quando chegou o evangelho, aí eu disse, não, meu amor, a gente vai procurar a Ramayana, a gente sabe que ela existe, então a gente vai trazer ela para perto de nós. Sim. E isso tem sido uma bênção para mim, né? Depois disso. Hoje ela tem 30? Quantos anos, amor? Eu acho que é tudo a mesma idade, a gente De perdeu. Tassi. É de 86, o ano que elas nasceram. Ela não sei tem dizer. memória de elefante. Então, Agora, assim, ó, vamos lá. Então, vamos retomar. Teve a questão das... vocês chegaram na cidade... Na verdade, você chega primeiro na cidade. Aí, nesse processo ainda de adaptação... isso. Teve Tudo isso dentro toda de... essa situação. Mas não foram duas? A primeira foi com essa Foi, moça. é. E a segunda? A segunda eu não podia negar, não, porque ela era irmã do meu melhor funcionário e do meu maior correntista no banco. E essa moça, assim, eu não tinha como negar, porque eu era visto com ela nos bailes, a altas horas, nas praças. E ela engravidou também? Ela engravidou. Meu Jesus. Aí, Passou um tempinho, a Vani engravidou. Engravidou De Quando- Tati também. Oh, meu Jesus. Quando o pai dela mandou esse bilhetinho chamando para falar com... Ela mandou um bilhetinho para falar com o pai. Na realidade, ele teve que ir, né, pagar até uma... Mas vamos lá, como é que foi? Então, assim, ó, é bem É aí que eu vou contar. bombástico mesmo, É aí né? que eu vou a contar. situação Vamos lá, é como drástica. foi a reação dela? Muito bem.
Antes que eu chegue na reação dela, deixa eu te falar um agravante. Quando você vem da delegacia. Quando eu fui falar com os pais daquela moça de menor, né? Que até então ele não sabia que a outra estava que grávida. te agrediu, você falou. Não sabia. Aí, quando retorno para casa, ainda no impacto da notícia, né? Apavorado, daí eu recebi uma intimação. Vieram 2 policiais à minha porta me buscar, porque a mãe da moça de menor foi me denunciar. O delegado mandou me buscar. Aí imagina agora, é outra cena de horror. Uma cidade pequena, todo mundo nas janelas, nas portas, nas esquinas, comentando. O subgerente do banco. Eles não diziam subgerente, falavam o gerente está sendo preso. Então, juntou, a gente fez um cortejo, né, para me ver. E eu pedi àqueles soldados, digo, por favor, olha, eu estou me apresentando, vocês não podem, por favor, não me levem preso, né? Vão na frente, eu vou depois. Enfim, quando eu cheguei lá, o delegado foi muito gentil comigo, o homem foi muito honesto, falou, olha, a situação é a seguinte, eles são muito pobres e aquela senhora, na realidade, ela vai querer dinheiro. Então, se você der algum dinheiro para eles, vai ficar livre. E assim eu fiz. Só que, à época, era muito dinheiro, tanto que eu pedi emprestado ao prefeito da cidade. A preço de hoje, talvez fosse uns 15 mil reais. Eu não tinha na hora. Do cruzado, era 2 mil cruzado. O prefeito me emprestou esse dinheiro todo, aí eu paguei, o delegado foi comigo a cartório, nós registramos que foi tirada aquela queixa, mas ele disse para mim, agora o senhor tem que sair da cidade, o senhor não pode mais viver aqui. Então a Vani nem chegou. Nem tinha chegado. Eu estava fora ainda. Eu estou nessa angústia, nesse pavor todo. Então, veja... Estava em Campina Grande. Eu acordo um dia como um subgerente, uma pessoa pensando numa carreira brilhante. Eu estava sendo indicado pelo superintendente do banco, que era do Rio Grande do Norte. E de repente, à tarde, eu já estou ameaçado de prisão. E o delegado até disse, olha, se eu descer com o seu caso para a sede da comarca aqui, o juiz da comarca, ele vai lhe dar no mínimo 15 anos. Ele teve uma filha de menor abusada, então ele detesta toda e qualquer situação com menores. É 15 anos para o senhor. E daí eu fui praticamente convencido a pagar aquilo. Pagar e sair da cidade. Era mais um motivo para eu repudiar aquela situação. Esse filho não é meu, isso não é certo que eu esteja pagando, né? Então, na minha volta dessa segunda ida, né, nessa situação... Você encontra na praça... Eu encontrei na praça a outra moça que veio dizer para mim, eu também estou grávida. E aí, eu depois, não estava no lugar, eu brinco, né, dizendo que no Nordeste, essas expressões são nordestinas, mas é bem real, né? Que diz que depois da queda do cavalo vem um coice, né? Então, como agora eu vou resolver essa situação? Então, eu, depois de um dia, 2, não lembro, angustiado, bebendo muito, tomando calmante, eu fumava demais. E falou com ela quando? Aí, chega depois desses 2, 3 dias, foi que eu criei coragem. Não, porque eu me apavorei, liguei para ela, falei, assim, vem para casa. Ainda bem que nessa época não tinha rede social, nem essas... Graças a Deus. Ajuda muito, viu? Porque senão ela não ia aguentar esperar 2, 3 dias para falar com você. Ele ligou para mim à noite e disse assim, amor, estou precisando de você. E eu tinha passado a noite toda sem conseguir dormir. Eu dizia para a minha família, eu digo, está acontecendo alguma coisa, porque eu não estou conseguindo dormir. Já estava grávida, né, de 4 meses. Você já estava grávida já, da Tassi? Quando descobriram, eu já estava grávida da Tassi, né? Aí fiquei à noite acordada, porque ele enrolou só um pouquinho. Eu já estava morando na cidade e fui para Campina Grande em outubro. Isso foi maio a outubro, dia da criança. Foi quando ele foi para a delegacia, essas coisas. Eu estava de viagem, mas eu já estava morando lá há 2 meses, né? 4 meses. Então você chegou a morar lá e ver a bagunça. Morei, acompanhei a moça, porque eu vi só rumores. Fulano está grávida de polícia, ciclano. E eu chegava e dizia para ele, eu digo, amor, o povo daqui é muito mal. Não, dizia assim, tá grávida do gerente do banco. Eu digo, o povo aqui é muito mal, fica contando essas coisas. A menina não tem nem jeito de grávida e estão dizendo que ela está grávida. Inocente, né? E dizendo que é mais grávida de você. Que coisa. Aí nunca pensei assim que isso fosse verdade e tudo.
Mas elas até me tratavam bem, sabe? E eu tratava bem a elas. Uma delas, né, que é a mãe do Rafael. Quando ele vem da delegacia, que ele encontra essa moça, né, que ela vai dizer que está grávida, ela estava dizendo a amiga dela. Aí ele chega contando assim, meu Deus, acabei de vir da delegacia, como é que a Vani vai reagir quando souber que tem uma mulher grávida? Aí a outra deu uma risada, porque ela tinha acabado de dizer para a amiga, e ele nem sabe que eu também estou grávida dele. É mais uma? Aí não, tinha sido a segunda, né, no caso. A segunda. A segunda foi quando ele soube. Ô, Ju. Já estava difícil. Já estava de grande tamanho, não é nem de bom tamanho, já grande tamanho. Já grande demais. Aí, Ju, aí eu sei que quando eu chego, né, que encontro ele, eu deixei ele com a empregada, e ele, precisando de mim, ligou, dizendo, venha-se embora, que estou precisando de você. Quando eu chego, ele me encontra a caminho, porque o ônibus não ia entrar na cidade, ele ia me buscar. E ele olhava para as malas e dizia assim, quando você chegar em casa, você vai desarrumar as malas, vai arrumar tudo. Depois eu quero conversar com você. Ele queria ter aí, preparando, né, aí o terreno, eu disse, né? por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, de noite eu conto para você. Eu percebi que aconteceu alguma coisa. Não sabia o quê, né? Estava grávida de 4 meses, era um momento assim que a mulher fica muito, né, sensível. Ele me deixou em casa, botou as malas lá e foi para o banco. A minha casa, eu ficava olhando para o banco, só ele abria e fechava, desligava as luzes, então dava para entender quando estava o banco fechado. E eu ficava olhando assim, aí eu entrei, fui falar com a minha secretária. Eu disse, Neide, me diga uma coisa. Você sabe se aconteceu alguma coisa com o Poli? Me fala, porque olha a minha situação, para não pegar de surpresa. Eu quero saber primeiro, né? Aí ela disse assim, dona Vani, olha, eu vou dizer uma coisa. Lembra de uma amiga minha que eu dizia que era apaixonada pelo seu marido? Aí eu disse, o que é que tem elas? Pois é, foi descoberto que ela está grávida do Poli. Aí eu disse... Verdade, foi. Aí ele foi chamado à delegacia, mas ele tomou tanto comprimido para dormir, ele chorava aqui, ele estava muito desesperado. Eu comecei a ter dó dele. Ai, meu Deus. Ele sofrendo, né, sem eu estar aqui. Aí eu disse, meu Deus, ele deve estar sofrendo muito agora. Lá no banco ele não vai vir. Eu tenho que ir lá buscar ele. Chorei muito. Aí tomei um banho, o Tati do meu lado dizia assim, mamãe, não chora não, mamãe, papai está já chegando. Está acesa ainda a luz do banco, papai está já chegando. Eu chorando, aí eu disse, engoli o choro, olhei para ela, olhei para a minha vida, olhei para o que eu tinha construído e eu disse, ele está esperando só uma resposta minha. Tomei um banho, me arrumei e fui até o banco. Que ele perguntou assim, você vai desmontar as malas ou vai comprar o pão? Porque, assim, passava pelo banco para ir comprar o pão. Ele não queria que eu fosse lá para a praça, para alguém me contar, né? Aí eu disse... Aí fiquei naquela situação, tomei o banho, digo, eu vou lá. A cena foi. Quando eu entrei no banco, ele não me viu quando eu entrei, porque ele estava... com a cabeça baixa, mas todos que estavam aqui desse lado, eles olharam para ele e olharam para mim. Aí eu digo, e todos já estão sabendo e estão esperando alguma coisa aqui. Eu digo, depois vão ver. Aí quando ele levantou o rosto para mim assim, eu disse, vem cá. Aí ele veio, eu olhei para ele assim, eu disse, olha, independente de qualquer coisa, eu quero dizer que eu amo você, viu? E estou lhe esperando em casa. Aí ele criou ânimo assim, aí disse, estou já chegando, me espere que eu estou já chegando. Aí fui para casa. Você acredita que eu ainda adormeci? Dormi. É uma santa. E ele demorou a chegar, não estava com coragem de vir. Qual era o meu sofrimento? Era aí, isso. quando ele chega, eu me levanto. Estava já de camisola, uma camisola linda que ele me deu quando eu fiz 15 anos de idade. Uma camisola longa, até Que hoje eu procuro memória, por meu ele. Deus. E eu cheguei, aí abri a porta, dei um cheiro nele, dei um abraço. Aí ele entrou, foi tomar banho. E ele tomando banho e me contando essa história e tudo. Eu me lembro, Ju, que eu não esperava aquilo, né, ouvir dele. Fui para o quarto da Tati, que era a única coisa de material, de armários, que nós tínhamos comprado novinho. Montamos, foi o quarto da Tati. O restante das nossas coisas era coisas usadas e tudo mais.
Mas quando eu entrei naquele quarto, que eu vi tudo montado, eu tenho uma intuição que dizia assim, eu não era crente na época, eu dizia que era o Espírito Santo, mas o meu coração dizia assim, tudo aqui que foi construído, você pode agora ou destruir ou construir. É você que decide. Se você fosse noiva, seu pai queria decidir por você. Se você tivesse um namorado, seu pai ia decidir por você. Mas você é casada e você é que vai decidir. Então, meu amor, para mim não foi difícil. Quando eu abri a porta do... Isso, ele já estava do outro lado lá, chorando. Você esperava tendo uma imagem horrível. O diabo já tinha montado para ele um quadro horrível, que ele ia viver de bares em bares, cantando as músicas de bêbado, bebendo, sofrendo, aquela sofrência. Mas, do outro lado, Deus me mostrou um outro quadro, dizendo assim, você pode construir em cima disso. Se o filho for seu, você cria. Aí, quando eu abri a porta do quarto, eu me lembro que eu cheguei a ele, ele disse assim, e aí, meu amor? Eu disse, olhe, se esse filho for seu... Sim, eu disse assim, amor, me diga uma coisa. Olha para a minha barriga. Se eu dissesse para você que esse filho que eu estou aqui na minha barriga fosse do vizinho, como você se sentiria? Segundo ele... pensou mil e uma coisa e ficou com raiva, dizia, matava o vizinho. Aí eu disse assim, mas eu vou fazer o contrário. Eu digo para você que se essa criança, não sabia da segunda não, viu? Só soube da primeira porque foi a história lá da delegacia. Digo, se essa criança for sua, eu crio. E eu perdoo você. Eu sei que isso para mim trouxe uma vida... totalmente... Eu não era crente, gente. E quando você descobriu a segunda? E você teve qual reação? Pronto. Quando eu soube da segunda, que eu desconfiava, que as histórias estavam lá contando dessa segunda, eu já estava fora da cidade. Ah, tá. E vi a foto da criança na bolsa dele. Quando eu vi Você não contou... Não. Essa segunda, não. Então, você ficou sabendo da menina da delegacia. Da delegacia, só. Aí... perdoou ele, disse que se precisasse, você criava e tudo só mais. de Mas um. aí ele guardou. O segundo eu não sabia. Tinha rumores, mas ele não contou e você não descobriu de verdade. Não descobri de verdade. Você descobriu depois que a criança nasceu. Quando estava em Mossoró, morando lá, que ele foi transferido para lá, para Mossoró, que eu vi a foto da criança, já estava com 1 ano e 2 meses. E me apaixonei pela criança. Lindo, menino, lindo, fofinho, gordinho. Eu disse assim, meu Deus, é filho dele. Pronto, foi algo assim, olha, foi tão fácil para mim, porque eu não pensei mal do meu marido, eu não julguei. Eu sempre tinha compaixão dele. Era um amor tão grande que sempre eu tive por ele, que eu não conseguia ver os defeitos dele, não conseguia ver a maldade dele, nunca consegui. Parecia que como se eu fosse crente há muitos anos, né? Mas é porque, devido à criação, você sendo criado, ouvindo seu pai dizer que você vai ser bem casado, você vai ter um marido lindo, você vai ter 3 filhas lindas, há poder nas nossas palavras. Então, a minha vida foi construída em cima disso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos lá. Isso trouxe danos, é Sim. fato, né? De uma forma, assim, bem objetiva, como indivíduo e como casal. Assim, que vocês poderiam dizer? Qual dano você poderia apontar? Em particular, isso me trouxe depressão, frustração, decepção. Tentou Eu vivi suicídio. Mesmo ela perdoando, você sabia que eu não tinha me perdoava. mentira. Eu não Ele me não se perdoava. perdoava. Por quê? Porque uma carreira que eu estava construindo, meteórica, ela estava ameaçada. Nós estávamos já morando em Mossoró, não porque era mais uma promoção, mas por um castigo. Isso. Porque o meu supervisor falou, eu não vou te demitir agora, rapaz. Chamou até um palavrão comigo. Mas você vai sofrer, né? Ele não nos tirou da cidade imediata. Nós vimos a barriga daquela moça crescer, né? Eu lembro de uma cena onde eu buscava na única lanchonete que tinha, e quando chega lá, está ela sentada de frente para
não para a moça grávida. Tá. E fazendo pergunta para ela, minha filha, você está fazendo pré-natal? Você Ela tem perguntando? enxoval? Ela cuidava da outra como se fosse filha. Ainda hoje, Essa moça, eu tinha rumores que era filha de Poli. Até então eu não sabia, mas eu tratava ela como se fosse Tivesse normal. de outra pessoa, né? Entendeu? Então, Eu tratava normal. veja como ficava minha Eu mente. aprendi a andar por cima da situação e não por baixo. Ainda hoje, quando voltamos naquela cidade, a Avani realmente é tratada como eu a chamo em casa, Santa Maria Avani, né? Porque é santa. Não, Então, assim, eu realmente, assim, não é uma reação comum. Não é. Né? Não é uma reação comum e muito menos fácil. Não. Eu até digo assim, que a maioria das pessoas não reagem assim. De jeito Mas eu nenhum. também quero dizer para você, fica tranquilo, né? Se seu caso, você teve uma reação completamente diferente, Deus alcança o seu relacionamento Com e certeza. restaura de qualquer forma, né? Existe um poder aí para restaurar o seu relacionamento. Se é lógico que os dois decidirem caminhar juntos. Isso também é um ponto importante. Mas vamos lá. No dia 2 de novembro, algo aconteceu. Em 1990 foi quando vocês tiveram o encontro de vocês com o Senhor, né? Exato. E aí vamos falar, então, sobre esse impacto na mudança no relacionamento. Porque você falou, estava em depressão, se sentia culpado. Isso, Então, o relacionamento vazio. de vocês, apesar da Vani ter perdoado, nunca mais foi o mesmo. é. Né? Posso dizer isso? Sim, porque Então- não tínhamos mais aquele status, nós não tínhamos condição financeira mais. Teve que mudar o nível financeiro, mudando tudo, o nível né? financeiro, A cidade se de desfazendo de bens que a gente já estava conquistando, evidentemente. Não é uma cidade estranha, ela tinha 2 filhas, né, pequenas, já estava grávida de uma terceira, quando já estávamos em Mossoró, né? Então, viemos para Campina Grande, desempregado, não tinha mais casa aqui para morar, ficamos de favor na casa da mãe dela, que nos recebeu, Existia um evidentemente, vazio bem, muito né? grande, né, na nossa vida. Há uma tristeza, uma desilusão, inveja, quando revia meus colegas, estavam lá em ascensão. Né, Como e se o todos nosso eles futuro bem. tivesse sido bloqueado, E né? A aquilo gente não era sabia o que me mais para onde condenava. ir. Eu me sentia um traste, né? Acabei com tudo, Nada botei tudo a dava certo, perder. o emprego não dava Então, certo. continuei com o vício da bebida, ainda com o cigarro. Mas no dia 2 de novembro, a minha irmã Polineuma, mais velha das mulheres, havia se convertido já fazia algum tempo. E ela insistia muito conosco para irmos à igreja, né? E a gente escapava, fugia, né, dos convites, dava desculpa, né? Daqui um dia, 2 de novembro, finados, ela nos pegou de jeito. Estávamos visitando a casa dos nossos pais. Ela falou, olha, tem uma reunião lá na casa da doutora Neuma, que é a esposa do doutor Jaime, irmão do doutor Jairo Clementino. Fechou, sabe? Costurou Sim. bem direitinho assim. E aí, é tua prima, Vani, ela é sua prima, talvez segundo grau. Aí aquilo, Despertou. então vamos lá, né? Vamos ver como que é isso. Só que chegamos lá, era bem interessante. A gente ia para uma garagem, eles fechavam o portão, apagavam a luz. Ficava só a luz do poste da calçada de E fora, aquela né? adoração linda. E aí nós fomos envolvidos num louvor, Que em adoração, louvamos. em músicas que a gente nunca tinha ouvido, mas aquilo falava forte, tocava no coração. E houve um quebrantamento muito grande naquelas visitas que nós fizemos ali na sexta-feira. Aquela primeira, então, já foi assim para assim Contávamos os dias para entregar voltar o logo na coração, sexta-feira, né? a próxima Então, sexta. tivemos uma experiência muito real. Não foi uma coisa apenas da emoção. Foi muito real. E ali, naquela mesma semana, nós conhecemos o casal Gilson e Silvia, porque eles faziam parte daquele grupo de oração, né? E a senhora que nos levou a Cristo até disse, não sou pastora, não tenho igreja, leva então logo esse pra casal igreja. aqui vai cuidar de vocês. Então, eles realmente cuidaram de nós, nos levaram para a primeira igreja evangélica e a mudança, Ju, foi assim, tão radical, de um dia para outro, que no primeiro culto que nós fomos ao domingo, o pastor no final do culto falou, queremos visitar vocês. Eu tomei um susto, ainda estava desempregado, 3 filhos, né, ainda querendo esconder aquilo tudo, a minha história, falou, quarta-feira estou na sua casa. Ele nos visitou numa quarta-feira, fez uma reunião rápida, meia hora, e aí ele perguntou,
Gostaram? Gostamos. Vamos para a próxima quarta. Na outra quarta havia mais gente na casa. Parecia uma igreja na nossa casa. Na terceira semana não cabia mais pessoas na casa. Então ele falou, vamos ter que alugar uma casa aqui no bairro do Centenário, em Campina Grande. E aí a nossa vida, ou o nosso chamado ministerial começou assim. Nós não sabíamos que esse Deus, que para nós era desconhecido, é um Deus que não só perdoa, mas ele transforma, eu digo que ele não só restaura, ele faz tudo novo de novo, porque ele consertou nossos sentimentos, ele consertou a nossa vida por completa. Então, hoje a gente se emociona. Trouxe luz na escuridão, né? Hoje a gente se emociona em ver que os nossos filhos que cresceram debaixo desse testemunho, eles hoje falam de nós com carinho. Eu ouço minhas filhas dizendo, mãe, o seu perdão, mãe, trouxe para nós uma base muito firme para a gente acreditar que qualquer que seja o problema que venha para nós como casais, né? Nós podemos suportar uma saída. Esse caminho que a senhora trilhou é um caminho que é um caminho verdadeiro, um caminho de soluções, é um caminho que vale a pena você andar por ele. Não é fácil, mas é possível, né? Então, hoje nós somos assim um testemunho nesse sentido, pelo fato de que eu digo que o perdão que a Vani me deu me fez entender o perdão de Deus. Sim. Eu não entenderia o perdão de Deus como alguém pode amar o outro que o traiu. Como alguém pode amar aquele que expôs a sua vida, que destruiu um casamento, que destruiu planos e projetos para o futuro. Né? Eu digo que eu já deveria estar aposentado há muitos anos atrás, se estivesse lá, mas muito provavelmente também não teria uma vida tão feliz como nós temos tido. Não teríamos. Nós teríamos os filhos hoje construídos em cima disso que nós temos hoje, né? Por causa dessa palavra. Essa palavra verdadeiramente trouxe luz para a nossa vida. A nossa história não é mais a mesma. Nunca. Isso renova-se a cada dia. Hoje nós vemos as nossas filhas vivendo a vida, né, que nós ensinamos nessa palavra. Então, essa palavra não tem... Vani, vou pegar o gancho que você já está falando, né? A gente está caminhando para o nosso finalmente. E assim, queria te pedir para falar um pouquinho sobre isso, né? Talvez tenham mulheres, pessoas, porque tem homens que nos espiam. E eu quero falar para os homens. Me dá 2 minutinhos, tá? Calma aí. Eu quero que você fale, né, sobre isso. Como perdoar? Porque tem muita gente que faz essa pergunta, né? Isso. Como perdoar? Então, se você pudesse falar um pouquinho, deixar aí esse conselho para essas mulheres, esses homens também. Eu costumo dizer que perdoar é a melhor decisão depois de aceitar Jesus. Porque nós fomos perdoados para hoje sermos quem somos em Cristo Jesus, né? Mas perdoar é uma decisão. Você que decide. Lembra quando eu contava que naquele momento que eu entrei no quarto para falar, para ver o que eu decidi da minha vida, de perdoar o meu marido, aquilo ali mudou a minha história, mudou a história da minha geração toda. Eu vejo hoje filhos e genros e os nossos netos. Eu vejo um caminho brilhante. E quando você traz Jesus para dentro da sua vida, a sua vida existe... No casamento, quando você não tem Cristo, existe uma barreira. Você não consegue ver o que o outro quer dizer, nem o que está pensando. Mas quando você coloca Cristo, você consegue. Há uma transparência. Você consegue o que é que ele está pensando, o que ele está precisando. Então, para mim, o perdoar trouxe isso. Trouxe estabilidade, trouxe uma nova construção. Te permitiu viver em paz, né? Então, não sei o que é doença, Ju. Estou com 60 anos, não sei o que é doença, não consigo. Eu vi a minha sogra doente porque não conseguiu perdoar o meu sogro. E eu dizia para ela, amor, perdoa, para que a senhora não adoeça. E ela dizia, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu digo, pois eu não senti essa dor, porque eu perdoei, foi tão fácil para mim. Muito bom.
Muito Eu bom. queria pegar algumas palavras-chave, né, e enfatizar aqui com o pessoal. Ela disse: perdão é uma escolha. Isso. Então, assim, se você esperar ter vontade de Não. perdoar, Não isso tem. nunca vai acontecer. Nunca Né? E você falou assim também, né, que o perdão te libertou. Então, na verdade, se estende o amor para o outro, a misericórdia, a compaixão, mas quando você perdoa, você está libertando a si Isso. mesmo. De doença, de amargura, de Isso. tristeza, Isso. de infelicidade em si, né? Dessa dor. Então, o perdão é uma decisão que você toma na palavra. E aí, eu ouvindo, né, eu sei que Pastor Policarpo é um professor de justiça de Deus por excelência. E eu sei que por causa da consciência do perdão, como você colocou aqui, né? Isso que vocês viveram te trouxe mais consciência sobre o perdão de Deus, né? Demais. Então, eu quero que você fale para os homens, mas eu queria te pedir para falar aí como também essa justiça de Deus tomou conta do seu coração, né? E deixar essa dica aí para o pessoal. Quem não fez o rema, meu povo, faça o rema. Exatamente. Bom, me vem fortemente à memória o episódio da mulher pega em flagrante adultério. E não havia dúvida, aquela mulher, uma mulher que havia cometido pecado, ela não abre a boca para se defender. Mas ela esteve diante daquele que a podia condenar, porque só ele era santo. Só ele ali tinha autoridade no céu e na terra para julgar aquela mulher. Isso. Mas ela recebeu uma oportunidade. Ela recebeu a oportunidade de se arrepender e de mudar de destino. Isso. Eu recebi essa oportunidade. Eu agarrei ela com unhas e dentes. Quando a Vani disse assim, se esse filho é seu, eu crio. Se ela tivesse me dado uma surra com vara de goiabeira na praça e eu pelado, não tinha marcado tanto, porque a minha vida foi marcada naquele momento. Como ela pode me perdoar? Como isso pode você ser, não perdoaria, pode né? ser Você verdade. tinha Eu dito. mesmo não perdoaria. Não perdoaria. Não. Mas aquilo me trouxe uma chance, uma oportunidade, uma tábua de salvação. Isso. E eu peguei. Então, eu digo para você, marido, se você tem uma chance da sua esposa de restabelecer a ordem no seu casamento, de voltar aos trilhos da vida que vocês sonharam a dois, não perde essa oportunidade. Agora, seja sincero. Isso. Pois a Bíblia diz que quem encobre suas transgressões jamais vai prosperar. Aquele que as confessa e abandona, aí esse alcança a misericórdia. Isso. Hoje, essa matéria Justiça de Deus, ela fala muito comigo, porque eu entendo que quando o ser humano é alcançado por esse amor de Deus, ele precisa crer nisso, ele precisa aceitar isso como uma realidade, como um fato verdadeiro. É algo espiritual, não foi somente um momento de sentimento, de Avani dizer assim, eu te perdoo e fico naquilo. Não, foi algo espiritual que aconteceu. Quer completar, E vida, né? Que ela não disse só que ela ia perdoar, mas ela viveu o perdão. Viveu o perdão. Ela viveu o perdão. E isso é o que eu quero deixar para você, marido, eu falo em especial para você. Recebe esse perdão de Deus, aceite isso. Isso me transformou. Isso me tirou da depressão, pensamentos de suicídio. Isso. Olha, eu recomecei a minha vida, caí de gerente de banco para vendedor de sacolé, de picolés no saquinho. Din-din. A Vani me inspirou tanto que eu fui ser vendedor de banana aqui na feira da Prata Central, em Campina Grande. E disso, olha, Deus vem nos erguendo e cada dia que passa a gente tem valorizado esse perdão. A propósito, deixar aqui uma dicasinha, esse mês nós estamos comemorando 40 anos de casados. Uau! 40 anos bem casados. Obrigado. Graças a Deus. Ele é muito lindo, ele sempre me faz feliz. Filha, eu ia perder essa oportunidade. Jamais, então, né? vamos lá. Ele sai Bate ganhando. bola, jogo rápido agora, tá certo? Pra gente fechar com chave de ouro. Deus é um Deus que restaura relacionamentos? Ele certeza. Não só restaura, como ele lhe dá uma chance que lhe constrange. O que é o mais importante para quem quer ter um relacionamento restaurado? Amar, honrar. E falar a verdade. Falar a verdade,
ter comunicação e perdoar. Qual a importância de viver uma família na palavra? Menos dor de cabeça. Muita alegria. Não precisa paz. De tantos gabinetes pastorais, né? E, enfim, nós temos experimentado de Deus. E o Rema tem feito isso, para mim especialmente. O meu marido, ele sempre está estudando para ensinar no Rema. E quando ele estuda, ele está sempre... Quem se ganha sou eu, né? Porque ele primeiro faz comigo, para depois ele ensinar. Muito bom. Pessoal, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que, assim como eu fui enriquecida, todos que estão assistindo foram também. Quero lembrar vocês de algumas coisas bem importantes. A primeira é, segue a gente, tá bom? No Instagram, Coisas de Mulher, sede, Verbo da Vida. Você também precisa se ligar na Conferência de Mulheres. Gente, em outubro, nós temos um mega evento aqui em Campina Grande, que é a nossa Conferência de Mulheres. Ela vai acontecer do dia 19 ao dia 21 de outubro. E você pode se inscrever. Agora mesmo você pode entrar no @feminina_mvv e você vê que as inscrições estão abertas. Esse evento impacta demais todos os anos o meu coração e o coração de milhares, né? E é milhares mesmo. A gente recebe praticamente 3.000 mulheres aqui, 5.000 mulheres, mas cada uma é alcançada pelo Senhor de uma forma individual. Sai carregada de poder, de graça, de unção. Então, vem estar com a gente, que vai ser realmente algo maravilhoso. Esse conteúdo está disponível para abençoar a sua vida e você precisa aí apertar esse botão compartilhar, compartilhe, bota aí nos grupos da família, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário para que mais pessoas sejam alcançadas, porque Deus é um Deus que restaura relacionamentos. Amém. Então, um grande beijo, obrigada aí por esse tempo também, a sua atenção. Um beijo para vocês, obrigada por compartilhar, foi realmente maravilhoso, tá bom? Uma honra para nós. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.